Mas a prioridade passará agora a ser, como eu referi há pouco, nesta terceira fase, medidas mais alargadas de estímulo da procura e do investimento. Está bem? Portanto, é nesta fase em que, digamos, as medidas de contenção social já estão a ser levantadas, que devemos optar por medidas de estímulo orçamental e monetário mais alargadas, designadamente maior investimento público em infraestruturas. Tá bom? Que é isso que iremos falar agora a seguir. Investimento no futuro. Essa é a primeira, digamos assim, linha que o Fundo Monetário Internacional destaca e que eu pedi aqui emprestado também por concordar com ela. Portanto, há que investir no futuro, essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade são medidas discricionárias. Só peço desculpa, antes de continuar no investimento, sim. Porque acabou um tópico, a doutora Teresa Almeida quer colocar uma questão, posso-lhe passar a ela, professora? Exatamente, faça favor. Posso? Doutora Teresa? Faz favor, a minha questão é a seguinte, a Angola é um país que dependemos, a maioria do nosso orçamento depende do petróleo, em suma. Então, se nós retirarmos diminuirmos alguns impostos, vamos ter também caídas muito pesadas a nível da nossa economia. Então, como é que nós podemos melhorar essa situação? Porque, na verdade, temos empresários neste momento que se encontram em situações muito difíceis. Então, retirando o imposto desses empresários para deixarem de pagar impostos, vai ajudar, de certa forma, eles a manterem as suas empresas. E como é que fica a economia em termos de orçamento para Angola? Uhum. Pronto, obrigado, doutora Teresa. A questão que tocou é precisamente uma das questões que eu também irei abordar mais à frente. Portanto, nem todos os países terão aqui possibilidade de baixar os impostos. Alguns países, na resposta a esta crise, adotaram precisamente essas medidas, reduzir os impostos ou as contribuições para a segurança social. Pronto. Portugal, em regra, não adotou essa medida. A única coisa que fez foi diferir o pagamento dos impostos, e isso já é um contributo importante em termos da liquidez. Portanto, pode-se optar por, em vez de reduzir, diferir esse pagamento. Agora, não havendo espaço orçamental, eu não aconselharia essa medida de redução dos impostos assim de uma forma geral, talvez mais direcionada para determinadas atividades, como por exemplo para as atividades produtivas de bens essenciais para o combate ao Covid, ou então créditos fiscais ao investimento produtivo. Portanto, eu optaria por este tipo de medidas mais direcionadas, na medida do possível, da margem orçamental. Não havendo margem orçamental, eu acho que não se pode optar por essas medidas de âmbito muito alargado. Está bem? Portanto, cada país agora aqui tem que pensar quais é que são as possibilidades e, naturalmente, aqueles que têm têm mais dívida pública e dificuldades de financiamento terão que pensar noutras alternativas, como, por exemplo, alargar a base tributária. Não quer dizer que aumentem os impostos, mas aumentar a capacidade de recolha de impostos, como iremos ver a seguir, está bem? Iremos pegar nesse tópico mais à frente, doutora Teresa. Ok, está bem, obrigada. Então, outras medidas discricionárias, uma delas é precisamente a redução de impostos, não havendo essa margem, outro tipo de medidas podem ser pensadas caso exista essa disponibilidade. E, finalmente, a melhoria dos estabilizadores automáticos que se referem aos subsídios de desemprego, às redes de proteção social, aos próprios impostos mais progressivos em função do rendimento. Portanto, estas são as três prioridades que dão origem a este acrónimo IDEAS, ok? I de investimento, D de medidas discricionárias e E de estabilizadores automáticos melhorados. Voltando à questão do investimento, portanto, aqui eu acho que também os países têm aqui uma oportunidade, na medida das suas capacidades, de aproveitarem esta pandemia para investir em determinadas áreas que melhorem o crescimento da produtividade. A área das infraestruturas nos países de baixo rendimento, como vem aqui
neste gráfico, é uma das áreas onde há maior deficiência em termos de qualidade, comparado com outros países. Portanto, num indicador que vai de 1 a 7, a qualidade para os países de baixo rendimento é de 3,1. Para as economias emergentes e de médio rendimento, onde já se encontra Angola, é de 4, um bocadinho melhor, mas mesmo assim há necessidades de investir em infraestruturas. Que tipo de infraestruturas? Infraestruturas mais verdes, infraestruturas de transporte, a infraestrutura para a economia digital, não é? Aquilo que falámos há bocadinho, a digitalização da economia, que irá permitir também uma melhor resposta a uma segunda vaga com o teletrabalho, com a teleescola, caso ela venha a existir. Aqui há, como vê neste gráfico, Angola tem feito algumas melhorias, sobretudo na utilização da internet, mas mesmo assim encontra-se muito afastada ainda de países como Portugal, ou Brasil, ou mesmo Cabo Verde. Portanto, há aqui uma linha de ação que deve ser priorizada. Mas, antes disso, e talvez devesse ter começado por aí, a questão da saúde é prioritária, não é? Portanto, o investimento número 1 que tem que ser feito é na melhoria do sistema de saúde para uma futura resposta a uma segunda vaga, está bem? Portanto, essa aí todos podem concordar, acho que há uma certa unanimidade, que aí é que se deve apostar, reforçar todas as equipas, todos os materiais. Depois, investimentos em infraestruturas, investimentos ao nível da mitigação das alterações climáticas e objetivos do milénio, do desenvolvimento sustentável, todos eles comportam necessidades de investimento que somam 4,5% do PIB por ano em África, que é, digamos, o continente ou a área onde há maiores necessidades. Pronto, a nível global é só 1,3% de necessidades de maior investimento. Portanto, aqui, e realmente os inquéritos feitos, se calhar não vou perder muito tempo com isto, mas o inquérito feito a digamos, funcionários da área económica de vários países, 53 países, apontam precisamente a necessidade de investirmos em infraestruturas de energia limpa, em infraestruturas da rede de comunicação digital, rede de transportes verdes. Portanto, é isso que estes, digamos assim, funcionários destacam como mais importante para combater não só as mudanças climáticas, mas também para promover o crescimento económico a longo prazo. A investigação e desenvolvimento na área verde e também, em geral, e o investimento em educação. Portanto, estas são, digamos assim, as áreas prioritárias do investimento que podemos fazer no pós-Covid. Vou voltar aqui à questão da diversificação da economia, que vocês já conhecem bem. Portanto, é um ponto que deve ser destacado, de forma a que a economia resista melhor à queda do preço das matérias-primas. Depois, um aspecto muito importante, como foi dito há pouco dinheiro disponível, então há que fazer os investimentos com bastante eficiência. E 1/3 do investimento tem sido perdido para ineficiências, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. É necessário aqui um controle bastante apertado financeiro e de todo o processo de investimento. Okay? Controle financeiro também das parcerias público-privadas, da corrupção, uma forte coordenação entre as várias entidades governamentais. Portanto, há aqui um papel também importante para o Tribunal de Contas, também aqui presente nesta apresentação, para reduzir realmente as perdas de investimento que ocorrem durante a implementação de todas estas infraestruturas públicas. Agora, a questão de como financiar este investimento é sempre problemático, não é? Nesta fase, como eu referi, sobretudo, Angola tem uma dívida pública elevada. Eu destacaria aqui, todos eles são importantes, mas necessariamente a questão, não podemos deixar de falar da cooperação internacional e de empréstimos em condições concessionais pelas entidades internacionais.
portanto, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. Portanto, essa será uma das formas de estes países continuarem a aumentar a sua dívida sem grande peso sobre as contas públicas. Depois, recorrer a aumentar a base fiscal do país. Não quer dizer que se aumente os impostos, mas tentar aumentar a capacidade de cobrança e a base contributiva em geral. Okay? Angola, tem aqui o gráfico, vemos que as receitas gerais do governo em percentagem do PIB são reduzidas, rondam os 20%, o que é relativamente baixo face ao que acontece noutros países emergentes e economias de médio rendimento. Tá bem? Portanto, há aqui uma margem para ir buscar outras receitas não petrolíferas, não é? Porque esta redução também se deve ao facto do preço do petróleo ser baixo. Portanto, mas parece, sobretudo comparado, por exemplo, com Moçambique, que tem quase o dobro de receitas em percentagem do PIB. Pronto. Portanto, outras medidas será, por exemplo, reafetar despesas de outras áreas menos importantes, como, por exemplo, subsídios aos combustíveis, que penso que ainda estão presentes em Angola, apesar de se terem vindo a reduzir. Envolver o setor privado, esta questão é importante, atrair investimento direto estrangeiro, para isso, criar aqui um ambiente de negócios, um ambiente que suporte as empresas, que seja capaz de atrair investidores que têm uma preocupação de longo prazo. Tá bom? Portanto, essa é também uma área muito importante. Depois, o Fundo Monetário Internacional, para lidar com este aumento da dívida, há aqui um papel muito importante do controle orçamental, para nós tranquilizarmos também os nossos credores e para controlarmos, para que a dívida não tenha uma derrapagem imensa, é necessário reforçar o processo de controle através do Tribunal de Contas, através de conselhos independentes de finanças públicas, uma gestão mais transparente da dívida, com estatísticas claras de qual é que é a dívida, não só do Estado, mas também das empresas públicas. Portanto, aqui um aspecto muito importante para evitarmos o descontrolo e para ganharmos a confiança dos credores internacionais, e sejam eles comerciais ou não comerciais, não é? Portanto, o ponto 2, que já estamos a aproximar-nos do fim, que nós devemos, para além da questão do investimento, deve-se também tomar algumas medidas discricionárias que possam ajudar a economia a recuperar desta crise económica profunda, não é? Eventualmente, pequenos projetos incrementais de manutenção, de reparação das infraestruturas que já existem. É importante termos uma lista já preparada para, quando a economia começar a recuperar, ter esses projetos serem implementados rapidamente, eventualmente projetos intensivos em mão de obra também, para absorver o desemprego. Portanto, e outro tipo de medidas que poderão ser tomadas de forma discricionária, para ajudar a procura agregada e o investimento. Depois, o ponto 3, este também bastante importante, diria talvez o mais importante a seguir ao investimento, ou pelo menos ao mesmo nível, é melhorar os estabilizadores automáticos. E quando eu digo isto, estou a referir-me ao quê? Melhorar a progressividade do sistema fiscal, dos impostos. Melhorar o subsídio de desemprego, a rede social de proteção. Reparem, o que esta pandemia nos ensinou foi realmente a importância que o Estado Social tem em termos da segurança social, em termos da saúde, na proteção das populações. Portanto, eu acho que aí é uma melhoria que deve ser feita muito forte nesta área para proteger, digamos, os mais desfavorecidos nestas situações pandémicas e reduzir a desigualdade, que é uma tendência também, infelizmente, da economia mundial. Portanto, melhorar o sistema de subsídio de desemprego, que é bastante diminuto nas economias emergentes e em desenvolvimento. E, ao nível fiscal, melhorar a progressividade dos impostos, apostar mais nos impostos diretos. Claro que isso exige uma maior capacidade de recolha de impostos.
Aquela questão que eu vos falei da necessidade de promovermos o investimento, dar crédito fiscal ao investimento, aquelas empresas que investem, apoiar esse investimento e a recuperação do setor privado. Portanto, isto são algumas, digamos, dicas, algumas sugestões que têm sido colocadas para melhorar o funcionamento dos estabilizadores automáticos para resposta à crise e para a redução da pobreza e da desigualdade. Em síntese, aqui as oportunidades que se colocam nesta terceira fase são essencialmente investir no futuro, investir bem no futuro, nas áreas certas, com eficiência e melhorar os estabilizadores automáticos, melhorar a proteção social das populações mais frágeis, sobretudo. Portanto, é precisamente isso as lições que eu destacaria aqui nesta resposta à crise.